Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar hoje, começando o Salmo de número 120. Finalmente nós terminamos o 119, que foi tão grande, mas tão precioso, proveitoso para cada um de nós. Esse 120, ele dá início a uma série de salmos, conhecidos como Salmos dos Degraus. O que significa isso? Em algumas traduções está como Salmo dos Romeiros. Por quê? Porque esses salmos, eles eram cantados quando as pessoas, o povo hebreu, os israelitas, estavam indo para Jerusalém, para adorar em Jerusalém, na cidade santa. Então eles iam cantando esses salmos, declarando que o Senhor é bom, declarando a bondade do Senhor. São 17 salmos, é do 120 que nós vamos ver hoje, até o 137, porque o 138 já volta a ser um salmo de Davi. Então preste atenção no que eles falavam, no que eles cantavam à medida que eles estavam indo. A estrada era muito íngreme, o lugar era muito alto, por isso que chama Salmo dos Degraus, porque eles tinham que subir até Jerusalém. Por isso, eles iam cantando esses salmos. O próximo Salmo 121, que ele fala, eleva os meus olhos para o alto, da onde me virá o socorro. E o 122, que fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todos esses salmos fazem parte de salmos dos degraus, salmos da subida até Jerusalém. Nós estamos nesse caminhar com Deus, nós estamos subindo os degraus para a cidade santa, não a Jerusalém física, mas a Jerusalém celestial. Por isso, importante que você conheça todos os salmos, para que você se alegre na sua caminhada, mesmo que ela seja pedregosa, mesmo que ela seja íngreme, mesmo que ela seja cheia de perigos, mas você vai cantando salmos e você vai se alegrando, você vai alegrando o seu coração, você vai se enchendo de esperança. Essa é a mensagem desse salmo. O primeiro salmista, é o do 120, ele diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Quando você está em angústia, quando você sente o seu coração apertado, qual é a sua reação? O que você faz? E o salmista está te ensinando. Quando você estiver em angústia, quando você estiver em grande opressão, quando você estiver em grande tristeza de alma, você clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Aleluia! Ele continua dizendo, Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Não tem nada pior do que você ser perseguido por língua enganadora, por lábios mentirosos, por pessoas que difamam você, sem que você mereça, sem que você tenha feito nada a elas. Simplesmente elas começam a falar coisas a seu respeito, inverdades sobre você. Usam dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Para quê? Para ferir o seu coração. E o nosso salmista está dizendo, me livra dessas pessoas, me livra dessa língua enganadora e desses lábios mentirosos. E o salmista prossegue e diz, que te fará, o que te dará eu? Que te acrescentará a língua enganadora? Que te dará? O que será acrescentado à língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Assim o Senhor vai ferir a língua que se levanta contra você, os lábios que tentam fazer mal a você, tentam te atingir, porque como nós somos atingidos com palavras, inverdades, com blasfêmias, com calúnias, com injúrias, com difamações, coisas que entristecem o meu coração, o nosso coração, e você diz, mas essa pessoa falou isso de mim? Certeza? Ah, não pode ser. Então, o Senhor, o nosso salmista está pedindo para que o Senhor o livre, mande setas, brasa, arco, flecha contra esses que intentam o mal, contra aqueles que não fizeram nada para merecer esse mal. Simplesmente caluniaram, simplesmente difamaram, porque esse é um dos pecados que o homem tem no coração. Ele sente prazer na fofoca, na difamação, ele sente prazer em falar mal das pessoas.
Então, Senhor, me livra da minha língua mesmo. Em primeiro lugar, eu estou falando isso para mim, e você deve falar isso para você. Me livra de difamar qualquer pessoa. Me livra de falar palavras que vão agredir, que vão ofender, que vão humilhar alguma pessoa, que eu não desejaria fazer isso. Porque às vezes sem pensar, porque nosso coração é tão mau, que sem querer, às vezes você fala de uma pessoa, e essa pessoa às vezes fica sabendo, e aí você se sente tão mal com relação a isso, falando, nossa, eu falei isso, eu não devia ter falado, foi mal interpretado, a pessoa que ouviu me entendeu mal, não foi o que eu quis dizer. Não é assim que acontece, porque a pessoa vai dando, né? Quem conta um conto, já viu essa palavra? Já viu isso? Isso não é bíblico. Quem conta um conto aumenta um ponto. A coisa vai tomando proporções gigantes, até chegar no ouvido da pessoa que você falou uma coisinha assim, chega desse tamanho. Então, muito cuidado com a sua língua e cuidado com aqueles que tentam difamar também você. Peça ao Senhor que Ele te livre desse tipo de pessoa. E ele continua assim: ai de mim, que eu peregrino em Meseque e eu habito nas tendas de Quedar. Ele era um peregrino, por isso diz, né? Esse salmo começa com o Salmo dos Peregrinos, e onde eles estão saindo daquele seu lugar, no caso dele Meseque, Quedar, e ele estava indo para Jerusalém, peregrinando naquelas terras para adorar ao grande Deus de Israel. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Você sabe que até hoje os israelitas, eles são perseguidos por todos aqueles povos ao redor deles, porque eles detestam a paz. Então, quando começa a haver paz no Oriente Médio, quando começa a alguma coisa reacender de paz lá, alguém começa novamente uma guerra. Por quê? Porque essas pessoas detestam a paz. Porque o nosso rei, o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. E se ele não habita no coração dessas pessoas, sabe quem que habita, né? Aquele que é o inimigo da paz, aquele que quer ver guerras, porque o inimigo das nossas almas veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Então ele ama a guerra, a discórdia, ele ama a morte, ele ama as coisas ruins, ele ama que os irmãos lutem entre si e se tornem inimigos e guerreiem constantemente entre eles. Esse é o desejo do inimigo. Mas esse salmista diz assim: eu habitei com aqueles que detestam a paz, faz tempo que eu estou habitando com eles, mas agora ele estava a caminho de Jerusalém. Por isso o próximo salmo começa, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde vai me vir o socorro? O meu socorro veio do Senhor. E o seu socorro vem de quem? Eu já estou antecipando o Salmo 121, né? Pacífico eu sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Não é assim que acontece lá em Israel. Eles são pacíficos, eles são um povo democrático, eles são um povo que busca viver em paz com todos aqueles que estão ao redor deles. Mas existem aqueles que não querem pacificação, simplesmente não aceitam que aquele povo de Deus, povo de Israel, habite naquele lugar no meio deles. Eles querem simplesmente exterminá-los, eliminá-los, fazer com que eles desapareçam da face da terra. Esse é o intento de Satanás, desde que o mundo é mundo. O povo de Israel é perseguido sempre e várias vezes, quase, se não fosse o poder de Deus, teriam sido eliminados dessa terra. Mas o Senhor sempre intervém a favor deles e eles voltam mais forte do que antes. Se você ler toda essa história bíblica, você vai ver que esse povo já foi aprisionado, né? Pelos assírios, pelos egípcios, pelos babilônicos, pelos persas, por Roma, pelos romanos, né? No tempo de Jesus era pelos romanos e depois pelos alemães mais recentemente, agora o Irã, todos querendo uma única coisa: exterminar o povo de Deus nessa terra, porque esse é o desejo do nosso inimigo. Mas nós sabemos o final dessa história. Por quê? Porque essa história já terminou.
no plano espiritual, você vai ler Apocalipse, você vai ver que o Senhor já venceu, que o Senhor já deu vitória a todos aqueles que o amam, que o buscam, que creem na sua palavra. Essa história já terminou. Para Deus, isso é assunto encerrado. Eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo que Deus, antes dele fazer a humanidade, antes dele começar a terra, ele terminou. Então Deus trabalhou do fim para o começo, porque a palavra de Deus diz que Jesus morreu, lá em Hebreus diz isso, antes da fundação do mundo. Como assim? Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo? Leia lá e você vai descobrir que o Senhor, o sacrifício perfeito da cruz do Calvário já foi feito antes da criação do mundo. Por isso, lá no começo, lá em Gênesis, Deus já avisa Satanás, né? Da semente da mulher vai nascer aquele que vai pisar na sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. E Satanás começou a perseguir esse povo, essa semente bendita, e está perseguindo até hoje. Mas sabe quando que ele vai vencer? Nunca. Ele não vai vencer, mas ele vai dar trabalho. Ele vai complicar um pouquinho a vida daquelas pessoas lá, mas o Senhor é mais do que vitorioso. O Senhor dará paz. O Senhor nos dá essa paz hoje e sempre. Desde que o mundo é mundo, desde que começou a nossa história da humanidade. Por isso, continue firme no Senhor, continue seguindo, subindo seus degraus para Jerusalém, como aqui no Salmo 120, né? Pedindo ao Senhor o livramento dos seus inimigos, da língua mentirosa, de todos aqueles que te afrontam sem causa e de tudo que traz aflição no seu coração, que traz tristeza e dor. Simplesmente clame ao Senhor e Ele te dará o escape. Ele te dará o livramento. Ele vai lançar flechas contra os seus inimigos. Nenhum vai ficar em pé. Apenas confie no Senhor. Siga o príncipe da paz, porque o verdadeiro príncipe da paz é o Senhor Jesus. Amém? Se você gostou do Salmo 120, deixa seu like. Amanhã a gente vai começar o 121, que eu amo, né? Quem não ama, né? Eleva os meus olhos para o monte, né? Da onde me vem o socorro? Você, quando tiver com problema... Ai, já estou antecipando, já estou dando spoiler aqui do 121, né? É só você olhar para cima e clamar e o Senhor vai vir em seu socorro. Aleluia! Um abraço e até amanhã. Compartilha com as pessoas que você ama. Gente, está faltando muito pouco para chegar nos 1000 seguidores desse canal. Já estamos aí com 990, faltam 10, né? Para quem começou com 10, agora só faltam 10, é muito pouco. Então eu creio que talvez em breve aqui nas minhas gravações eu vou estar chegando nos 1000 seguidores deste canal, de pessoas que amam essa palavra, de pessoas que todos os dias se levantam e pensam: o que eu vou comer hoje? O que eu vou comer hoje? Do que eu vou me alimentar? Então, se eu estou trazendo um copo de água para você, eu já me alegro. Meu coração fica muito feliz de poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem me dado em abundância. Paz. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com o Salmo 121. Amanhã é imperdível o Salmo 121.